e vamos dar seguimento à nossa aula de interpretação de textos para a demonstrativa de português do projeto do portal Ricardo Alexandre. Pessoal, antes de eu entrar nessa questão da interpretação, eu quero explicar duas coisas para vocês. É o seguinte, interpretação, gente, tem regra, tá certo? Existe uma interpretação que nós chamamos de macrotextual e uma que se chama micro. Eu primeiro vou falar da macro. O que quer dizer a macro? Ora, a macro diz respeito ao seguinte, quando você tem um texto dissertativo, principalmente, não é? Você tem esse texto dividido em três partes. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Ok? A introdução de um texto, muita atenção que eu vou falar que isso aqui é dica, assim, se você aprender, acabaram-se muitos dos seus problemas. A introdução do texto traz a tese do texto. O que é a tese, pessoal? A tese é opinião do autor. Que opinião? A primeira opinião do autor do texto. O primeiro momento que o autor do texto opina, ali eu tenho a tese. E essa pergunta, esse instrumento ele é tão importante porque ele vai cair na sua prova. Não, é muito difícil não cair, tá? A banca sempre pergunta pela tese, mesmo que a banca não fale a palavra tese. Isso que é interessante. Geralmente a primeira questão de interpretação é resolvida com base na tese, tá bom? O que eu vou encontrar no desenvolvimento? Aqui eu vou passar rapidinho por aqui. Eu vou encontrar a ampliação da tese. Essa ampliação se dá por meio dos argumentos somados às estratégias argumentativas. Argumentos e estratégias argumentativas. Então aqui eu vou falar de forma en passant, embora no curso haja uma dedicação maior a isso. Essa parte aqui amplia, defende o que você encontra lá em cima na tese, tá? Então os argumentos são as ideias do autor do texto, ele amplia suas ideias sobre a sua primeira ideia, sua ideia central, e depois ele fornece o quê? As comprovações. Chamadas estratégias argumentativas são formas de você comprovar as ideias. Como assim, Júnior? Exemplos, menção à autoridade sobre o assunto e por aí vai, tá? Eu não estou sendo tão detalhista porque não é tão importante assim. E aí nós chegamos à conclusão. O que é a conclusão mesmo? A conclusão, atenção, é a síntese das ideias centrais do texto. A conclusão é a síntese das principais ideias do texto. Então, preste atenção. É muito comum que a conclusão confirme a tese. Aí, para você entrar na Polícia Federal, preste atenção, tá certo? Para você se tornar um agente, um escrivão da Polícia Federal. Atenção. Quando você está trabalhando com esses elementos, aliás, quando você abrir uma prova do CESP, em vez de você desesperar lendo aquele texto todo, muitas vezes os textos são filosóficos. Lendo uma vez, duas vezes, três vezes, não. Você vai ler bem a introdução, você vai ler bem a conclusão. Essas são as partes que mais interessam uma leitura efetiva, uma leitura eficaz para você passar no concurso embora, certo? E Júnior ficar só na sua lembrança, tá bom? Então, é dessa forma que você vai trabalhar. Ok. Júnior, se meu texto tiver título, como é que eu procedo? Vamos pensar um pouquinho sobre a questão do título. O título, pessoal, é uma síntese e resumo, tá? Síntese da tese. Júnior, peraí, conclusão é síntese do texto. Pega o texto todo, conclusão. Ele vai sintetizar, vai resumir o texto. E o título? O título é síntese do miolinho do texto mais importante, tá? Da glândula pineal do texto, ó, da tese. Tá bom? Tudo bem? Então, guardou esse esquema aqui? Muito importante, nós vamos usar daqui a pouquinho, eu vou provar para você que se você introjetar esse esquema bem, você vai embora para a Polícia Federal. E eu espero que você seja um bom agente, um agente que trabalhe para coisas que façam o país crescer, um agente inclusivo. Vamos agora na parte microestrutural do texto. Pessoal, a parte microestrutural diz respeito às expressões, escolhas de expressões que trazem importância ao texto. Então aqui é aquela parte menorzinha, como se fosse o acabamento. A macro é como se fosse, se a gente comparar o texto com uma casa, a macro seria a fundação, seriam as colunas,
tá certo? Seriam as cintas, as paredes, etc. A macro é aquilo ali, a grande estrutura, os parágrafos, por exemplo, tá bom? E a micro seria o acabamento da sua casa, as suas escolhas de expressões, etc. Então preste atenção. O CESP usa muito a interpretação micro. Demais. Ele usa a macro também. Tanto que a macro, o que foi que eu fiz? Eu deixei exercícios do CESP e deixei uma continuidade de exercícios de interpretação até de outros bancos, porque não interessa. O texto, gente, qualquer banca pode escolher qualquer texto, tá? O que pesa, eu preciso ter escolhas que são muito fundamentadas em banca quando eu estou falando de gramática. Porque, por exemplo, o CESP ele tem toda uma pegada semântica. É diferente um pouco da FCC, que tem uma pegada mais sintática em gramática, tá bom, certo? Então, por mais que você talvez não domine esses nomes, é só para te explicar quando eu trabalho de forma focada a parte gramatical que me interessa mais. A interpretação é técnica. Usou para uma banca, você possivelmente vai precisar para outra. Só que o CESP usa duas áreas da interpretação com bastante força, a macro e a micro, tá? Eu reforço a macro porque nas últimas provas do CESP ela foi a que mais apareceu, tá bom? No curso eu não misturo não, no curso vão só as provas da banca mesmo, para ficar bem uniforme, mas não altera nada. A parte micro, o que interessa? Atenção, vamos lá, alguns aspectos. Primeiro deles, coesão. Coloquei essa seta aqui à toa. Coesão. O que quer dizer coesão? Coesão, gente, quer dizer tudo junto, coeso, junto. Isso quer dizer que o examinador nunca poderia tirar uma interpretação de um elemento aqui na linha 22 e somar um elemento da linha 40. Não é natural que isso aconteça e que isso seja verdade, tá certo? O ideal seria que algo presente na linha 22 pudesse estar ali na linha 19, junto. As informações verdadeiras, geralmente, elas ficam juntas. As informações falsas ficam separadas. A tendência é essa. Então, guardou a dica? Espero que sim. Segundo elemento que influencia a interpretação microestrutural, as flexões. Flexões. Vamos pensar em algumas flexões da língua portuguesa. Por exemplo, para os verbos, tempos verbais. Tempos verbais. Sim! Olha como que às vezes você não tem técnica e você erra porque você vai na inocência. A banca pega o texto e retira as informações bem parecidas com o texto. Modifica apenas o tempo verbal. Como você não sabia disso, não é? Você não sabia que modificar o tempo verbal altera sentido. Você nem prestou atenção ao verbo, essa que é a verdade. Né? Gente, se um texto traz verbos no pretérito e a opção os interpreta com verbos no presente ou no futuro, tem diferença de sentido. Não é o mesmo sentido, por mais que as palavras sejam muito parecidas. Não é o mesmo sentido, tá? Se eu penso em flexões nominais, por exemplo, olha só. Plural, singular, masculino e feminino. Eu tenho também diferença de sentido, tá? Plural, singular, masculino e feminino. Tem diferença. Se no texto eu tenho uma expressão que está pluralizada, se no texto tem uma expressão que está pluralizada, eu não posso retomar essa expressão na interpretação no singular da diferença. Só você pensar na sua casa. Se você tem filhos, você não tem um filho. Você tem 2, 3, 4. Tá bom? Se você tem um, você não tem vários, né? Masculino e feminino, se você é do sexo masculino e você se sente bem estando no sexo masculino, né? Porque o humano pode escolher. Então, ótimo, você se identifica dessa forma. Não adianta chamar pelo sexo feminino que você não vai atender. Tá? Se alguém chamar na rua, moça, senhora, você não vai atender. Tá certo? Então vai ser muito difícil. A menos que você se identifique com outro corpo. É a mesma coisa, a interpretação é a mesma coisa, né? No CESP já caiu, por exemplo, na prova do TRT do Rio uma vez. A expressão empregada doméstica estava na prova no feminino, no texto. Quando chegou na opção, estava empregado doméstico. Gente, era a única coisa que diferenciava, que podia explicar por que a questão estava errada, porque o resto estava tudo igual ao texto. Então, guarde isso para você, não se esqueça disso, tá? Outra questão importante, né? Os chamados elementos de relevância. O que são elementos de relevância? São elementos que a gente enxerga com rapidez.
uma data, ou seja, os algarismos, tá? Algarismos, siglas, palavras com iniciais em maiúscula, tá? Ou seja, letras maiúsculas, etc. O que é isso? Se a opção fala assim para você, em 1964, aí o que você faz? Você vai ao texto procurando essa data, já que a informação é coesa, o que estiver certo tem que bater com aquela informação que está naquele parágrafo X, onde tem a mesma data, tá bom? Então, esses elementos são muito importantes. Existem outros, tá, pessoal? Existem outros, não são somente esses, não. Mas esses aqui já dá para eu dar minha aula demonstrativa, para que você possa, neste primeiro momento, absorver um pouco deste conhecimento, tá bom? E eu quero lembrar vocês que material atualizado da Júnia só tem em 3 lugares, só, exclusivamente. Se estiverem comprando por aí, peçam dinheiro de volta porque está desatualizado e é perigoso. Portal Ricardo Alexandre, curso programado para 2018, né? Você vai encontrar material atualizado meu também no Turma de Redação, que é um curso que eu tenho lá só discursivas, e no Revisão com Cursos. Fora estes cursos, não tem material atualizado meu há mais de 5 ou 10 anos, eu não tenho em outro lugar. Posso ter no ano passado no Pontos com Cursos, mas aqui realmente não tem, certo? Tô falando porque às vezes o pessoal pega o material da gente e comercializa sem nossa autorização, e o problema não é esse, é o risco de você comprar um português desatualizado, é muito perigoso para concurso público, tá bom? Pergunte quando o material foi gravado e procure o nosso e-mail para você saber se esse material é válido. Vou até passar meu e-mail para vocês aqui, ó, porque eu gosto de frisar, né, exatamente para evitar que trabalhos sérios sejam confundidos com trabalhos, né, mal executados. Então, meu e-mail é juniaprofa@gmail.com, tá? Então, eu só explicando, se você tiver alguma dúvida, material meu, igual esse curso que você está vendo, é do Ricardo Alexandre. Não tem em outro lugar. Tem outros 2 cursos, mas são os 2 cursos que eu citei, né? Que eu não vou ficar falando desses cursos, que eu estou trabalhando para outro curso, não faz sentido. Eu só não quero falar que tem em outros portais, porque realmente não tem. Se estiver lá, é porque não é material meu autorizado. Então, cuidado, porque às vezes você está estudando com prova velha, as bancas mudam a cada 1 ano, 2 anos, então tem que tomar cuidado. Bom, gente, vamos lá. Atenção, Tribunal de Contas de Pernambuco, ano 2017, trouxe aqui essa questão de interpretação. Mas antes de eu fazer essa questão de interpretação, vou pegar outra aqui, depois eu volto naquela, tá? Eu vou pegar uma questão de múltipla escolha só para poder te mostrar, para fins didáticos, para poder adensar a sua interpretação de texto. Veja que aqui é para marcar X para alguma dessas opções. E ele pede, de acordo com o texto, viu que o examinador não falou nada, falou de acordo com o texto. Ora, quando você olha para esse texto, você vai notar que ele tem 2 parágrafos, certo? Juninho, e agora, como é que eu faço? Você vai ler bem este daqui e você vai ficar de olho, gente, principalmente no período final. Quando tem 2 parágrafos, eu deixo para ficar de olho a partir dos períodos finais, ou seja, aqui nesse caso o período é um pouquinho extenso, então pode ser o último, tá? A partir desse ponto final aqui. Leia bem essas 2 partes e daqui a pouco eu vou te ajudar a localizar a problemática do texto, que vai facilitar, cara, vai ficar muito feliz. Vamos lá. Na Idade Média, durante o período feudal, o príncipe era detentor de um poder conhecido como jus politiae, direito de polícia, que designava tudo o que era necessário à boa ordem da sociedade civil, sob a autoridade do Estado, em contraposição à ordem moral e religiosa de competência exclusiva da autoridade eclesiástica. Então ele pega na Idade Média, o príncipe era detentor de um poder conhecido como jus politiae, ou seja, direito de polícia. Então ele vai explicar isso aí. Vou lá para o finalzinho, ó. Para tanto, essas normas, e alguma norma que ele cita aqui, especificam limitações administrativas à liberdade e à propriedade, de modo que a cada restrição do direito individual, expressa ou implícita, corresponde equivalente poder de polícia administrativa à administração pública, para torná-la efetiva ou fazê-la obedecida por todos. Pessoal, vamos lá. Você percebeu na minha leitura alguma coisa que se repete? É interessante que você possa localizar a problemática, tá? A problemática dessa dissertação.
Qual que é a problemática? É a cerejinha do bolo, é a azeitona da empada. Gente, atenção, ó, polícia, que se repete aqui também, se repete. Direito de polícia, poder de polícia, polícia se repete, jus policiais se repete. Percebeu que a palavra polícia se repete? Joia. Então você vai ficar de olho aqui. Aqui fala sobre poder de polícia. A letra B fala de poder de polícia também na letra aqui, já na segunda linha. A letra C, cadê poder de polícia na letra C? Não tem, gente, não vai ter resposta nunca aqui nessa passagem. E se ela também fosse uma interpretação, não estaria correto, fosse certo e errado. Vamos mais, então vai apagar aqui, porque esse mecanismo sempre apaga, tá? Vamos mais, olha só. O FAD, a Constituição, as leis normativo, aqui já cortei, né? O mecanismo denominado como poder de polícia e o jus politiae, fala de poder de polícia também. Bom, tirei apenas a letra C. Aí o que eu vou fazer? Vou ler as opções que eu tenho e comparar essas opções, tá certo? Na leitura com o que eu tenho no texto. Letra A diz assim: o poder de polícia refere-se à faculdade que dispõe a administração pública para tornar efetiva e fazer obedecida cada restrição de direitos e liberdades individuais em consonância com o bem-estar social. Vamos ver se a gente encontra isso em algum lugar, né? Basta você pegar mais uma palavrinha aqui, ó. Poder de polícia, administração pública. Bom, aqui em cima ele fala sobre o Estado, né? Ok. Aqui tem administração pública. Vamos ver aqui o trechinho de novo, ó. Para tanto, essas normas especificam limitações administrativas à liberdade e à propriedade, né? De modo que cada restrição do direito individual, restrição de direitos, né, corresponde equivalente poder de polícia, né, para torná-la efetiva, tornar efetiva e fazê-la obedecida por todos. Gente, olha isso aqui. O poder de polícia refere-se à faculdade que dispõe de administração pública, quer dizer, equivalente poder de polícia à administração pública para torná-la efetiva e se fazer obedecida cada restrição de direitos. Veja que ele fala, para tanto seus nomes especificam limitações aos direitos ou à liberdade e à propriedade, de modo que cada restrição de direito individual, gente, letra A, sem dúvida alguma letra A, gabarito letra A. Professora, e a letra B, não pode ser? Veja só, olha que interessante, letra B tem um elemento de relevância, um algarismo, palavras com iniciais em maiúsculo, não é? Então você pode comparar, é fácil chegar no texto, é só você vir grifar aqui. Comparar este trecho com essa letra B. A letra B diz assim: a autoridade administrativa, sob invocação do poder de polícia, poderá anular as liberdades ou aniquilar os direitos do indivíduo. Quando eu observo aqui, atualmente no Brasil, por meio da Constituição, das leis e de outros atos normativos, é conferida aos cidadãos uma série de direitos. Gente, o verbo aqui está no plural e aqui está no presente. Perdão, o verbo está no futuro, ali está no presente. Qual é a chance que está certo? Errado, tá? Aqui nós já cortamos, né? Porque não pega nem o cerne da questão, então, que é o poder de polícia. E a letra D, o mecanismo denominado poder de polícia usado pela administração pública para deter os abusos do direito individual é restrito à atuação da administração em âmbito federal. Quando ele fala da restrição, é restrição de direito individual. Ele não fala sobre uma restrição em âmbito federal. Pode procurar aqui no finalzinho que não tem, tá? Não tem, ok? E se observar a letra E, o denominado jus politiae, gente, não tá em itálico, isso aqui em latim, é fácil localizar no texto, tá lá em cima, Idade Média inicial maiúsculo, né? Só comparar com o início do texto. Ele escreve assim para mim: o denominado jus politiae, que o príncipe detinha na Idade Média, equivale nos dias atuais ao poder de polícia conferido à administração pública. Vamos ver se eu tenho isso. Olha só, na Idade Média, durante o período feudal, o príncipe era detentor de um poder conhecido como jus politiae, que designava no passado. Júnior, mas não pode comparar, não, porque vai ficar longe. A administração pública está no final do texto, tá? Falta coesão, tem troca de tempo verbal, né? Então veja que isso aqui são técnicas. É claro, gente, que dentro do curso a gente treina mais vezes, então sedimenta muito mais, tá bom? Você tem um treino maior disso aí.
Vamos ver mais uma questão para dar mais suporte ao seu conhecimento. Só vou fazê-lo para não ficar tão extenso no nosso próximo bloco, até porque se estiver assistindo no celular, fica mais fácil de um vídeo menor, né, de tempo menor.